sua opinião, foi de bom tamanho esse empate? O Sport dentro de casa teve a chance de ganhar esse jogo e reverter esse quadro, que no momento não é bom para quem quer chegar no G4. Bom, eu acho que todas as rádios de vocês têm comentarista, né? Foi jogo de um time só. Com outro time nitidamente mostrando que não queria jogo, desde o início do jogo. Caindo, fazendo cera. Infelizmente, só foram ser aplicados cartões amarelos aí só no segundo tempo. Foi o que eu estou fazendo. Meu time procurou o gol o tempo todo. Eles tiveram a felicidade de marcar bem. O goleiro apareceu bem. Infelicidade num contra-ataque. Não me lembro aqui que o Magrão fez defesa no jogo. Na minha opinião, o jogo de um time só. Procurou a vitória só um. Né? Sai de bom tamanho para ele por causa disso. Porque ele veio com a nítida... veio para cá querendo o antijogo e conseguiu. Né? Fizeram cera. Se eu não me engano, raríssimos jogos na minha vida. Eu tive um acréscimo de 6, 7 minutos depois. Isso mostra muito bem qual é a intenção do adversário. PC, em relação ao Branquinho, ele fez uma grande jogada, ficou cara a cara com o goleiro no segundo tempo, teve uma chance de fazer o gol da vitória, e ele terminou tocando para trás, quando tinha muitos jogadores do Bragantino, o time estava muito fechado. Ali é o momento em que o jogador tem um medo de errar, da torcida chegar junto e criticar, vaiar, isso? Não. Ali parte mais da solidariedade, né, de querer servir um companheiro. De repente ele estava num ângulo, do ângulo que eu assisto o jogo, ele é muito difícil falar. Mas ele tinha os seus companheiros também entrando, tentou a jogada, acho que entrou muito bem no jogo. Deu uma velocidade maior que a gente estava precisando, conseguiu segurar a bola que a gente não estava fazendo no ataque. Acho que fez uma grande jogada assim. Quanto à torcida, acho que a torcida tem direito de vaiar, de xingar, dela fazer o que ela quiser nos momentos que ela não sentir que o time não está rendendo o que ela quer. Né? Mas não pode passar para dentro do campo e nem alterar em nenhum momento a performance de nenhum jogador. Você passou a semana toda, a gente acompanhou aqui, o trabalho de motivar o grupo, de fazer com que o grupo mudasse a pegada, voltasse a ser aquele equipe competitivo. A gente observou isso. Você ficou satisfeito com essa competitividade do grupo? Fiquei satisfeito porque foi um time que jogou o tempo todo procurando a vitória, jogando no campo do adversário. E como eu falei aqui na coletiva com vocês, o adversário vem com o propósito de jogar, às vezes num contra-ataque vai e faz um gol. Né? E aí você sabe como é que é o torcedor se vira, começa a torcer contra. Fizemos um gol, poderíamos ter vencido o jogo, mas não podemos tirar o mérito também do adversário, que além do antijogo, ele soube se defender bem. Ô PC, eu concordo que o Sport foi superior ao Bragantino, mas a variação tática do Bragantino, com o jogador atacante, meia jogando lateral esquerdo, o outro na direita improvisado também, você trabalhou um pouco o Sport, e os laterais do Sport poderiam ser mais ofensivos na partida de hoje contra o Bragantino? O Éder foi meu jogador no Ceará. Joga muito bem naquela função ali de ala direita. O Léo Jaime também veio do Ceará, eu conheço muito bem, sabe jogar e vem jogando no Bragantino há bastante tempo por ali. Então, fizeram a função tática que o treinador pediu. Né? Agora, quanto aos nossos laterais, eu acho que eles ficaram um pouco devendo, quem fez o gol foi o Renato. Né? Então, eu acho que a gente também teve o mérito aí de fazer. Acho que os dois times vieram com uma função, eles vieram muito mais para ser defendido do que para atacar. E quem procurou o jogo fomos nós. Infelizmente não conseguimos ganhar. Empatamos e é assim que a competição é. A competição é muito dura. Ô PC, você disse que o Sport dominou a partida, de fato isso aconteceu. Então qual foi o principal problema? Finalizações? Gol. Finalizações não, eu acho que vocês têm a estatística do jogo imediatamente, né? Pós-jogo você vai ver que nós finalizamos bastante. O goleiro deles fez bastante defesa, a gente também não teve uma perfeição que a gente quer. Acho que o que faltou foi o gol, porque a gente tem o maior volume, maior posse de bola, maior número de oportunidades. E um empate aí que deixa a gente insatisfeito pelo resultado e não pela atuação. E observando a classificação, PC, um jogo a menos, e o Sport acreditava exatamente nessa sequência para poder reaproximar e entrar no G4. Falta um número de jogos para todos, né? Não tem nada definido. Ainda tem muito confronto aí que o bicho vai pegar. Ó que vai. E tem muita água para rolar aí. Né? Então, vamos esperar, vamos
trabalhar com tranquilidade, com confiança. E tem muita água aí que vai passar por baixo da ponte. Marcelo, você disse que o Bragantino marcou muito, marcou bem. O que faltou a sua equipe para sair dessa marcação? Já falei aqui, minha equipe conseguiu sair e não conseguiu ter êxito na finalização. Acho que você não pode tirar o mérito. É uma equipe que tem por característica uma marcação forte. Não é à toa que vem fazendo um retorno, se eu não me engano, já perdeu um jogo no retorno, se eu não me engano. Né? E a gente sabia de todas essas dificuldades que a gente ia passar.